Oi, pessoal, bem-vindos ao podcast Hiperfoco da Semana. Esse podcast é um podcast muito legal. Eu acho que eu tenho que começar me apresentando. Meu nome é Victor, eu sou professor de inglês. Eu sou tanta coisa, gente. Mas vamos resumir. Eu sou graduado em letras, português e inglês. Trabalhei como drag queen, gosto de maquiagem. Hoje eu tenho um restaurante com a minha família. Então, assim, um surto, minha vida, já fiz um tudo. E eu gosto muito de produzir conteúdo pra internet. Isso é uma coisa que me atrai, porque eu consumo muito internet, sabe? Eu gosto muito de consumir coisas da internet. Então, por gostar de consumir, também por ter um apreço, tipo, por gostar de audiovisual também, eu decidi fazer um podcast. Porque eu já tentei fazer outros tipos de conteúdo pra internet. Eu já tentei fazer vídeo no YouTube. Eu já tentei fazer vídeo de maquiagem. Eu não consigo. Eu não tenho paciência. Eu sinto que o podcast você pode produzir um volume menor de conteúdo. Mesmo que eles tenham muitas horas, né? Quer dizer, não sei, esse podcast eu quero que tenha meia horinha no máximo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando você. Nossa, tô péssimo de voz. Quando você produz para um podcast, você pode produzir ali a cada 15 dias, uma vez por semana. Então eu quero alguma coisa que eu possa produzir com volume menor, porque na internet você tem que postar todo dia vídeo e isso me incomoda, sabe? E aí eu tive essa ideia faz tempo já que eu queria um podcast de pensamentos aleatórios, por isso o nome Hiperfoco da Semana, porque eu faço um monte de coisa e amo fazer um monte de coisa e fuçar um monte de coisa. E eu queria trazer um pouco disso, de reflexões, das coisas que eu penso e tudo mais. Esse é o primeiro vídeo, não, né? Esse é o primeiro episódio da primeira temporada, que vai ter 5 episódios. Não sei o tema dos próximos 4, porque a ideia é ter hiperfoco, né? Aliás, a ideia é contar os hiperfocos que eu tive naquela semana, por exemplo. E aí, eu tava pensando, né? Porque é um episódio piloto esse. Esse vai ser o episódio que eu vou meio que decidir a duração do episódio. Vai ser o episódio que eu vou testar áudio, né? Testar algumas coisas. Então eu falei assim, o que eu posso colocar nesse episódio piloto? Porque é o primeiro, né? Então é uma tentativa de fazer alguma coisa. Achei no site da revista Exame uma matéria. Gente, vem comigo que vai dar certo. Achei uma matéria que chama 11 celebridades que mudaram de carreira e se deram bem. Porque, eu já tentei fazer tanta coisa e nunca me dei bem. Que eu acho que seria legal. Seria legal eu mostrar pessoas que se deram bem fazendo. E aí, tipo, tem uma foto do Papa Francisco na minha cara. Ele ainda é Papa? Gostei que o texto começa assim. Eu não vou ler o texto inteiro, já se prepara, tá? Mas eu gostei que já começa assim, ó. Você sente que a profissão que escolheu quando era mais jovem não faz mais sentido pra sua vida? Obviamente. Porque nada que eu escolhi na minha vida faz sentido hoje. E acho que muita gente também é assim, sabe? Eu acho que tem muita gente assim. Aí ele continua. Ela, né, que é a autora. Talvez a decisão de mudar de carreira já tenha passado pela sua cabeça. Claro, já fui professor de inglês, já fui professor de escola, já fui drag queen, já fui DJ, já trabalhei de host em bar, tenho um restaurante atualmente. Então, olha, já fiz de tudo. Mas os riscos envolvidos nesse movimento fizeram você desistir da ideia. Então vamos começar, só que eu vou direto nas celebridades que eu conheço. Porque eu não vou ler as 11 celebridades aqui, então eu peguei as que eu conheço, porque eu não conheço todas. Tem o Patrick Dempsey, não sei como pronunciar o nome dele. Ele é o cara da Grey's Anatomy, sabe? O galanzão do Grey's Anatomy. Deixa eu só conferir se é o mesmo que eu tô achando que é. Sim, é o namorado da Meredith no Grey's Anatomy. Tá? Aqui fala que ele era malabarista profissional. Chegou a competir em campeonatos de arte circense. Legal, né? E deu certo, mas tipo, será que ele também não daria certo como malabarista? Entende? Se ele insistisse, né? Vamos ver o próximo. Eu sinto que eu deveria conhecer esse, mas o próximo que eu conheço é o Papa Francisco. Eu vou ler o George Clooney primeiro, gente, porque eu vi o nome dele. A carreira do ator norte-americano começou com empregos que não tinham nada a ver com o mundo das artes. Segundo o site Evening Standard, Clooney já foi vendedor de seguros e trabalhou numa loja de calçados femininos. Gente, olha, vendedor de seguro e vendedor de calçados. Eu acho que ele é vendedor, né? Será que ele fazia outra coisa na loja? Eu queria saber mais detalhes, tipo, o que ele fazia na loja? O Papa Francisco, ele já atuou como faxineiro, como técnico em laboratório e até como segurança em um bar. Quem mais tem aqui que eu conheço? Aqui, ó. Quem que eu conheço, né? Um viado. Quem que eu vou conhecer? Madonna. Antes de ingressar na indústria da música e lançar hits como Material Girl e Like a Virgin, a cantora norte-americana teve diversos empregos.
Tá. Um deles foi como atendente na rede Dunkin' Donuts, na Times Square. Então ela já tava ali na Times Square, em Nova York. Segundo o site Lifebuzz, essa parte maravilhosa, gente. Segundo o site Lifebuzz, Madonna foi despedida quando, sem querer, espirrou a geleia de um donut em um cliente. Não, se esse cliente soubesse que a Madonna ia ser a Madonna, ele nunca lavaria essa geleia desse donut. Ou lavaria também, né? Tipo, acho que não dá pra saber essas coisas, né? Tipo, não tem como saber, entende? Ou tem como saber. Porque mesmo quem é Nepo Baby, às vezes não vinga, sabe? Tipo, tenta vingar. Ai, tô pensando em vários Nepo Babies, não quero falar nomes. Mas sabe, tipo, que às vezes parece que vai vingar, mas não vinga? Tem o dinheiro, mas não é uma celebridade da mídia, sabe? Ou às vezes nem quer ser também. Então eu acho que tem isso. Acho que não dá pra saber quem vai ser uma grande celebridade ou não. Ó, o Walt Disney, que é o criador do Mickey Mouse. Ah, mas tem a ver, ó. Trabalhou como editor em um jornal antes de se dedicar aos desenhos animados. Mas foi demitido por não. Ai, é mentira isso, com certeza. Mas foi demitido por não ter imaginação. Nossa, eu duvido. Essa história é tipo aquela história de que o Silvio Santos foi camelô. Não. Ai, gente, eu duvido muito disso. Vamos ver o próximo, ó. Stephen King é o autor, né? Stephen King, hoje conhecido por best-sellers como A Espera de um Milagre e O Iluminado. O Iluminado conheço. Eu conheço um outro dele também. O It é dele, não é? É, acho que é. Ele trabalhou como zelador de um prédio. Foi nessa época que ele começou a trabalhar em alguns dos seus livros mais bem-sucedidos. Inclusive Carrie Estranha. Tipo, em alguns dos seus livros mais bem-sucedidos. Inclusive Carrie é estranha. Legal. Mas tem uma observação. O site que diz que ele trabalhou como zelador enquanto fazia o livro da Carrie é o mesmo site que fala que o Walt Disney foi demitido por não ter imaginação. É o Entrepreneur. Então não sei se eu acredito. Porque esse negócio do... Gente, o Walt Disney, ele foi demitido... Não, é mentira isso. Mas aí também diz que ele foi motorista de ambulância durante a Primeira Guerra Mundial. Ok. Como se fosse nada, né? Como se fosse pouca coisa. Não, mas tipo, ele ser demitido por não ter imaginação, eu acho que é caô. É mentira, 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 gente. Duvido. E acabou. Ah, porque é a última que eu não conheço. Quem que é essa pessoa? Deixa eu pegar. Ah, não, ó. Ela é escritora best-seller e apresentadora de TV. Não vou saber. Não vou saber. Se fosse tipo Angélica, eu saberia. Ou alguma apresentadora brasileira famosa. Algum outro que eu conheço aqui. Acho que eu não conheço mais nenhum. Bom, e aí, pensando nisso, eu comecei muitas carreiras profissionais, mas eu encerrei várias também. Tipo, não sei se eu encerrei completamente, mas por exemplo, eu trabalhei como professor de inglês e hoje eu já não dou mais aula, já faz uns meses. Abandonei mesmo. E eu aceitei esse fim muito facilmente. Porque eu já tava apaixonado por outra coisa, sabe? Eu já tava apaixonado por fazer outra coisa. Só que eu queria saber por que às vezes é difícil aceitar o fim, sendo que o fim na nossa vida, né, enquanto nós estamos vivos, ele representa um começo de alguma coisa. Entende? Tipo, o fim do meu relacionamento é o começo da minha vida solteira de novo. Uma profissão é o começo de uma outra profissão, ou da busca de autoconhecimento, etc. Não estou falando. Não me cancela no Twitter, eu não tô falando de gente que é demitida, que perde tudo, não sei o que, não tô romantizando isso. Eu só tô falando que, tipo, os fins são começos também, sabe? Às vezes a gente se preocupa tanto com alguns fins que eles representam o começo de coisas muito legais e a gente às vezes não percebe isso. Claro que eu tive fins horríveis também, como todo mundo. Tipo, não dá pra também falar, ai, todo fim meu foi lindo. Não, mas, por exemplo, quando eu parei de ser professor, porque eu quis assumir o restaurante junto com a minha família novamente. Eu quis isso, sabe? Tipo, foi uma escolha, por vários motivos pessoais. Mas eu escolhi isso e isso foi um novo começo pra mim. Quando eu quis começar a deixar de ser professor e trabalhar como drag queen, que eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, mas já tava meio que deixando um pra começar o outro. Foi o fim de uma coisa, mas o começo de uma coisa com arte que eu gostava e que gosto ainda, amo arte. Não sei se vou voltar a me montar, gostaria muito. Aí eu escrevi uma frase que eu achei muito bonita, mas eu mesmo escrevi, que é: a gente nunca sabe quanto tempo algum começo vai durar, mas a única certeza que temos é o fim dele. Tipo, a gente não sabe quanto tempo alguma coisa vai durar quando a gente começa ela, mas a gente sabe que em algum momento vai terminar, sabe? Mesmo que seja na hora da morte, em algum momento vai terminar. A única certeza que a gente tem quando começa alguma coisa é que essa coisa vai terminar. Então, por que a gente tem tanto medo desse término, sendo que ele já é uma certeza iminente desde que a gente comece algo? Se a gente tem tanto medo do término, a gente nem começa as coisas.
Talvez seja por isso que tem gente que não começa as coisas, porque tem medo de terminar. É complicado às vezes a gente pensar nisso, né? Ai, que brisa. Esse é o primeiro episódio do podcast. Piloto, né? Tecnicamente é o episódio 00. Mas ok, entendemos. É o primeiro episódio do podcast. E a única certeza que eu tenho é que em algum momento vai ter um último, sabe? E isso me faz bem. Me faz não ter medo de começar. Porque eu tenho certeza que em algum momento vai acabar. Pode ser que seja antes. Esses dias eu montei um estúdiozinho de maquiagem aqui em casa pra gravar uns vídeos de maquiagem. Ai, comecei a ficar com preguiça. Não me adaptei. E tá tudo bem. Tipo, veio um fim de eu gravar vídeo de maquiagem pro meu Instagram, sabe? Pode ser que algum dia eu volte a fazer. Gosto de fazer isso. Gosto de mexer com audiovisual. Mas quando você começa alguma coisa, a certeza que você tenha, enfim. Até por isso que me chamou a atenção a ideia de fazer essa primeira temporada com 5 episódios. Então começar no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Eu sei que acabou essa temporada. E aí eu não sei se vai ter outra, não quero pensar nisso agora. Só quero saber que eu vou começar mesmo sabendo que vai ter um fim. E tá tudo bem. Nossa, isso serve pra tudo, serve pra relacionamentos, serve pra trabalho, serve pra estudos. Quantos cursos eu já não larguei no meio? E tá tudo bem, sabe? Porque em algum momento eu ia acabar. Podia ser que eu acabasse com um diploma, com um certificado, ou que eu só acabasse por não gostar. Tá tudo bem. Deixa eu ver essa última frase que eu escrevi aqui que eu não lembro. Entender a finitude das coisas tem que fazer elas ser mais bonita e não mais tristes. Então é isso mesmo. Tipo, entender que as coisas têm um fim tem que fazer com que as coisas sejam mais bonitas e não mais tristes, né? A gente tem que aproveitar o que a gente tem agora. Porque o que a gente tem é o agora. Eu vi um vídeo da Juve falando sobre isso. Que a gente entende às vezes o tempo como uma linha do tempo reta, né? Que a gente consegue ver o passado, presente e futuro. Mas no final na verdade, a linha do tempo é a gente andando de costas, porque a gente só pode ver o passado e o presente. O futuro a gente não sabe mesmo. E a gente tá andando de costas em direção a esse futuro que a gente nunca sabe. Mas a gente sabe que em algum momento a gente vai parar de andar, sabe? E essa finitude, ela é bonita. É engraçado eu fazer um episódio piloto falando sobre fins. Mas eu acho que vale a pena pensar no fim, porque o fim ele não deixa o começo menos bonito, ele não deixa o começo menos profundo, ele não deixa o começo perder espaço, sabe? Muito obrigado. Aguardem o próximo capítulo. Me sigam no Instagram, Victor Alves _ eu mesmo. Muito obrigado por ouvir esse meu diário pessoal do meu hiperfoco semanal. Um brinde aos começos e um outro brinde aos fins. Tchau, tchau. Até o próximo.